Avanço Educacional, em continuidade à série Escola em Casa, trará hoje algumas reflexões sobre a questão da flexibilização do calendário escolar dentro dos limites e as possibilidades postas pela legislação vigente. Para tratar desse tema, vamos apresentar um trabalho realizado pelo professor e supervisor de ensino do Sistema Estadual de Ensino, Joaquim Benício Peruso, que elaborou para a gente uma reflexão à frente das legislações e previstas atualmente para como indicadores e rumos corretos para um possível retorno às atividades escolares. Ele vai tratar do tema da flexibilização curricular, da flexibilização do calendário escolar, partindo da Lei Maior da Educação, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Hoje apresentaremos para vocês o trabalho realizado pelo supervisor Joaquim, ora aposentado, sobre a flexibilização prevista na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Vamos lá? Vamos tratar da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394 de 1996. Começamos dizendo que o caráter desta lei é flexibilidade. Vamos refletir em tópicos essa flexibilidade da LDB. Iniciamos com um tópico, a organização da educação básica. Mas vamos refletir também que toda flexibilidade implica em responsabilidade. Nos próximos tópicos propostos, nós vamos fazer esta reflexão. A educação básica, conforme o artigo 23, diz que ela pode organizar-se em séries anuais, que a gente conhece muito, né? Porque nós também estudamos nesse formato de séries anuais ou anos escolares. Em períodos semestrais, que é o caso da EJA, da educação profissional, ou também se organiza em ciclos, que a gente se lembra que desde a década de 1980, desde 80, nós já conhecemos o ciclo básico e depois, com a LDB também, a implementação de ciclos. Aí a LDB traz para nós que a educação básica também se organiza por alternância regular de períodos de estudos. Talvez nem tão conhecido por nós, esse formato. Também em grupos seriados com base na idade, na competência e em outros critérios. Aí é que a escola pode montar turmas, por exemplo, de arte, de língua estrangeira moderna, turmas de esportes, né, com base na idade dos alunos, na competência deles, e também esse grupo seriado pode ser em outros critérios diversos. Mas a LDB traz uma flexibilidade muito grande, muito maior, quando ela diz ou por forma diversa de organização. Então, veja bem, educação básica, a LDB não diz o que é, mas ela propõe que qualquer forma de organização pode ser na educação básica. Então ela diz assim, ou por outra forma diversa de organização, sempre com o interesse do processo de aprendizagem, assim o recomendar. Essa flexibilização que ela nos apresenta, principalmente na organização da educação básica. Já refletimos alguns tópicos do artigo 23, e agora, muito interessante, que no mesmo artigo 23, no parágrafo 1º, a LDB nos diz que a escola poderá reclassificar os alunos, tendo como base as normas curriculares gerais. A grande flexibilidade aqui é reclassificar. Nós temos então essa oportunidade que os alunos e as escolas têm de mudar a classificação de um aluno.
Dizemos que toda flexibilidade implica em responsabilidade. Então, veja bem, é flexível o aluno ir para uma série mais avançada porque a lei permite. Então, isso é flexibilidade. Porém, a escola, a família, o próprio aluno tem que entender que por trás dessa flexibilidade existe uma grande responsabilidade. A escola, as normas curriculares gerais têm que ser seguidas. Não se reclassifica a torto e a direito, de qualquer jeito. Temos que seguir as normas curriculares gerais. O artigo 23, no parágrafo 2º, vem nos falar também sobre o calendário escolar. Diz assim, parágrafo 2º. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previstas nesta lei. Onde está a flexibilidade? Quando a lei diz que o calendário deverá adequar-se às peculiaridades locais. Porém, há uma responsabilidade implícita aí. Não reduzir o número de horas letivas anuais. Então, veja bem, essa adequação do calendário escolar, também a LDB coloca que é a critério do respectivo sistema de ensino. Estamos falando da flexibilização da LDB. Então, nós temos algumas normas para serem seguidas. A LDB no artigo 24 nos diz que a carga horária mínima de 800 horas para o ensino fundamental e médio. Então, isso é o mínimo, tem que ser seguido, é uma norma. Mesmo que a lei seja flexível, ela também estabelece algumas coisas que precisam ser seguidas. E fala também do mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, se houver. Então, mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar. Oportunamente, também falaremos de efetivo trabalho escolar. Vamos guardar bem isso, porque isso é muito importante nesse tempo da pandemia em que as nossas escolas estão oferecendo o ensino virtual. Então, também é importante a gente lembrar, ver isso que está na LDB no artigo 32, do parágrafo 4º, que diz assim: o ensino fundamental será presencial. Veja bem, nós estamos tendo atualmente um ensino à distância. O ensino fundamental será presencial, tendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. É o que está acontecendo hoje no ensino fundamental, no médio também, na educação infantil também. Mas vamos falar aqui da lei que fala do ensino fundamental. Não está totalmente presencial, porque ele está sendo à distância, através das redes sociais, através online. E ele fala assim, que como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Eu entendo que nesse tempo de pandemia as duas coisas estão ocorrendo. Complementação da aprendizagem e situações emergenciais. Olha como esta lei, que foi promulgada há 24 anos praticamente, 23 anos, ela prevê que o ensino, embora sendo presencial, poderá ser ministrado à distância em situações emergenciais. A situação de pandemia é uma situação de emergência. Verificamos também no artigo 24 da LDB que ela traz algumas normas para nós.
Uma das normas é a classificação de alunos. As escolas classificam os alunos por meio da promoção, ou por transferência, ou independentemente de escolaridade anterior, mediante avaliação feita pela escola. Esta terceira modalidade de classificação de alunos é muito flexível, e isso foi trazido pela LDB. Outra norma é admitir formas de progressão parcial. Ainda no artigo 24, a lei nos fala da verificação do rendimento escolar e nos diz que a avaliação será contínua e cumulativa do desempenho do aluno, que há possibilidade de aceleração de estudos e possibilidade de avanços, e também o aproveitamento de estudos. Chamo a atenção para a obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo. Então a LDB fala da obrigatoriedade de estudos de recuperação e de preferência que sejam paralelos ao período letivo. Isso nos leva a inferir que a LDB não fala apenas de um tipo de recuperação. Ela também se reporta à recuperação contínua e à recuperação intensiva. Para finalizar sobre a reorganização do calendário escolar, lembramos que a reposição de carga horária de forma presencial se dará pela programação de atividades escolares no contraturno ou em datas programadas no calendário original, como os dias não letivos, podendo se estender para o ano civil seguinte. Por atividades pedagógicas não presenciais, entende-se o conjunto de atividades realizadas com mediação tecnológica ou não, a fim de garantir atendimento escolar essencial durante o período de restrições para a realização de atividades escolares com a presença física de estudantes na unidade educacional da educação básica. Na reorganização dos calendários escolares, considerando a reposição de carga horária presencialmente, deve-se levar em conta a previsão de períodos de intervalos para recuperação física e mental de professores e estudantes, prevendo períodos, ainda que breves, de recesso escolar, férias e fins de semana livres. A inovação e a criatividade das redes, das escolas, dos professores e estudantes podem apresentar soluções adequadas para a reorganização do calendário escolar. Deve principalmente atingir aos objetivos de aprendizagem e o desenvolvimento das competências e habilidades a serem alcançados pelos estudantes. Neste momento, temos que estar atentos para a publicação de novas legislações, caso elas possam existir, tanto no nível do Conselho Nacional de Educação, nível de Conselho Estadual. Gostaram? Pois é, a palavra flexibilidade, flexibilização, tem sendo muito dita, muito pronunciada, né? Nas mídias, em todos os lugares, em função da pandemia, né? Flexibilização do comércio, flexibilização das atividades físicas, da flexibilização das aulas, mas como vocês acabaram de ver, ela também já era uma palavra que serviu como base para a elaboração, para a ideologia da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? Ela foi um grande norteador da elaboração dos idealizadores da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? A gente quer destacar aqui que esse trabalho do professor supervisor Joaquim Benício foi, a fonte de pesquisa que ele utilizou foi http www.planalto.gov.br, enfim, o link
para o acesso à fonte de pesquisa que o professor utilizou estará na descrição do vídeo. Caso você queira saber mais, acesse o link que vai aparecer na descrição do vídeo como referência bibliográfica utilizada pelo professor Joaquim. Tá bom, pessoal? Eu agradeço imensamente e se você gostou, deixa um like e inscreva-se no canal. É facinho. Basta você entrar lá no canal, clicar em inscrever-se. Se pedir o login, é o mesmo login do seu e-mail ou da sua conta vinculadora à sua utilização do seu smartphone, ok? Beijo instalado à distância.